que é um efeito realmente? Bem-vindos ao Watchmode.com e hoje vamos conhecer as nossas escolhas para os 10 piores efeitos de chroma key nos filmes. So this is where you hang out. Para essa lista, vamos levar em conta as sequências de filmes que foram criadas utilizando tecnologia chroma key, quer seja uma tela verde, uma tela azul ou outra cor com resultados desastrosos. No entanto, não vamos incluir filmes independentes, como The Room, filmes como Shark Attack ou outros lançados antes dos anos 80, como 007, porque os efeitos usados nesses filmes não são comparáveis aos usados nos filmes dessa lista. Como vamos mostrar momentos importantes dos filmes, fica aqui o aviso de spoiler. Come and get it. Número 10. Cadeira ejetável, Duro de Matar 2. Como é que a equipe de Duro de Matar 2 conseguiu ultrapassar a ação demonstrada em Duro de Matar? Apesar de terem algumas ideias interessantes, nem sempre tudo pareceu verdadeiro, especialmente com o passar dos anos. A pior cena nesse aspecto acontece quando John McClane tem de escapar de um avião que está prestes a explodir através de uma cadeira ejetável. Apesar da sequência ser boa, os efeitos não são. Bruce Willis foi filmado em frente a uma tela azul, enquanto estava preso a uma máquina que rodava em círculos, com ângulos da câmera ajudando para criar o efeito desejado. Willis brilha em frente à câmera, mas a sobreposição da sua imagem sobre a de um avião explodindo não ajudou. Número 9. Dança de fantoches, Labirinto, a magia do tempo. Quando éramos crianças, amávamos esse filme de Jim Henson, mas quando crescemos percebemos que existem algumas falhas. Uma prova, os efeitos bizarros usados nessa sequência de música e dança. Porque os fantoches são fantoches e não se movem sozinhos, a equipe precisou encontrar uma maneira de esconder as pessoas responsáveis por manobrar esses personagens. Como nos anos 80 a tecnologia de tela azul e verde não era tão avançada como é hoje, vestiram as pessoas de preto e adornaram o fundo com veludo preto, para que parecessem que os monstros estavam cantando, dançando e removendo as próprias partes corporais. No entanto, o resultado foi um bocado caótico. Número 8. De passagem, Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. Greetings, Captain. Spock. Para os 3 primeiros filmes de Star Trek, os gênios dos efeitos especiais industrial Light e Magic criaram algo espetacular, mas como estavam ocupados com Indiana Jones e os Caça-Fantasmas, quando A Última Fronteira estava sendo produzido, a equipe contratou outra empresa mais barata e menos conhecida e completou o maior número de cenas possíveis sem recorrer a efeitos especiais. Um grande problema deixado na versão final do filme foi um plano de Shatner escalando o El Capitan Yosemite e caindo para depois ser salvo por Spock e suas botas flutuantes. O personagem foi filmado caindo em frente a uma tela azul, com imagens de Yosemite editadas e inseridas depois, mas o resultado é uma clássica falha de tela azul, se é que já vimos algum. Perhaps because it is there is not sufficient reason for climbing the mountain. I am hardly in a position to disagree. Número 7. Surfando por tsunamis, 007, Um Novo Dia para Morrer. Feito em uma época em que os realizadores cada vez mais se apoiavam no uso de efeitos digitais, esse filme da saga James Bond do século XXI é uma vítima da regra menos é mais. Na cena em questão, Bond tenta escapar de uma onda gigante criada pelo satélite Icarus, contornando glaciares e outros obstáculos naturais. Com o autor filmado em frente a uma tela azul e os glaciares gerados por computador adicionados depois, os efeitos demoraram um ano a se aperfeiçoar.
No entanto, em vez de ser uma sequência de ação entusiasmante, a cena do tsunami acaba tendo um caráter animado que vai contra o pretendido, já que ao invés de nos deixar ansiosos, nos dá vontade de rir. Número 6, Por Aí, Batman e Robin. Numa Gotham City cheia de luzes neon, Batman e Robin dependeu bastante de efeitos visuais, usando 450 no total, 150 a mais do que em Batman para Sempre. O diretor relembrou aos atores antes das filmagens que estavam participando de uma animação. Isso ajudou a estabelecer um ambiente para a cena de perseguição em moto e seu ponto culminante elaborado em chroma key, onde Dick Grayson salva Barbara Gordon da morte. So this is where you hang out. Apesar de não ser o momento mais engraçado do filme, o fundo não está em sincronia com Alicia Silverstone, que se mantém perigosamente agarrada nas grandes alturas. Não se espanta que esse filme tenha destruído a saga Batman. Número 5, Perseguição de Jeep, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Indiana Jones é uma saga de ação reconhecida pelas suas habilidades, mas o primeiro filme lançado em 19 anos não adicionou nada de bom à aclamada personagem. Steven Spielberg tornou claro antes da produção do filme iniciar que a próxima saga utilizaria o mínimo de efeitos gerados por computador. Indy! Shut up! Indy! Shut up! Indy! You stupid son of a bitch! Bem, pragmatismo e animais gerados por computador ganharam mais uma vez da integridade artística do realizador, dado que imagens geradas por computador e efeitos em tela verde acabaram sendo usados e incluídos na versão final. Provavelmente a pior sequência do filme é a Perseguição pela Selva, que inclui árvores e animais gerados por computador, uma absurda luta de espadas e tela verde que não parece pertencer ali. Seria de se esperar que Spielberg e George Lucas soubessem o que fazer nestes casos. Número 4. O filme todo, Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. Muito tempo e esforço foram canalizados para aperfeiçoar o estilo dessa adaptação do filme de 1939, e aplaudimos a tentativa de fazer algo tão diferente. Filmado quase completamente em tela azul em menos de um mês, Capitão Sky foi uma experiência interessante. Infelizmente, nesse caso, falhou. Com muitos poucos adereços e cenários físicos, os atores eram praticamente o único aspecto do filme que não foi gerado por um computador. Isso significou aproximadamente 2.000 cenas geradas por computador, incluindo uma equipe que teve que conceber códigos para conseguir que o filme se concretizasse. Impressionante, absolutamente, mas temos que avaliar o resultado final do mesmo modo do que os outros filmes nessa lista. Infelizmente, os esforços não deram frutos. What? Número 3. Voar, Super-Homem 4, Em Busca da Paz. Podemos culpar os maus efeitos desse filme num fator: orçamento. Enquanto que o original Super-Homem de 1978 foi reconhecido pelos seus efeitos visuais espantosos, esses efeitos tornaram-se menos impressionantes à medida que a saga foi evoluindo. Quando o quarto filme saiu, as filmagens já não eram feitas em Nova York, mas na Inglaterra, que foi transformada em Metrópolis com a adição de alguns pombos. Mas o poder de voar característico do Super-Homem foi talvez a maior baixa, com os efeitos parecendo tão amadores que seria capaz de esquecer que está vendo um filme de Hollywood. Com os atores iluminados de forma diferente do que está aparecendo no fundo, não te culpamos se você pensar que faria melhor. Número 2, Brincadeira de Crianças, Pequenos Espiões. Robert Rodrigues é um realizador visionário que está por trás de filmes como Sin City, Cidade do Pecado e A Balada do Pistoleiro. Por isso é estranho pensar que por entre dois filmes espantosos, Rodrigues tenha começado uma saga que é tudo menos isso.
Os filmes Pequenos Espiões tiveram um orçamento de 154 milhões de dólares, o que nos dias de hoje é apenas uma amostra de alguns filmes. You like honey roasted ham and potatoes, don't you? That's what flavor this is. Mas, de acordo com Rodrigues, criatividade sem dinheiro é usada para resolver problemas. This is cool. Isso poderia ter ganhado algum dinheiro para a saga, e os maus efeitos poderiam ser invisíveis para o público-alvo. Mas os adultos não conseguiram ignorar as cenas feitas com tela verde e pensaram que Pequenos Espiões é a ovelha negra no meio de uma carreira impressionante. Antes de revelarmos o primeiro lugar, ficam aqui algumas menções honrosas, ou, nesse caso, pouco honrosas. Número 1. O que não fazer? Ultravioleta. But they're serious about not letting me keep it. Quando Milla Jovovich concordou protagonizar esse filme, só podemos entender que ela não tinha ideia do quão mal seria o resultado. I have 700 soldiers here with me. What do you really think you can do against that many men? Menos convincente de que uma animação feita pelo seu primo brincando no computador por meia hora, poucos dos efeitos desse filme de ação com baixo orçamento estão livres de crítica. Enquanto o confronto na biblioteca é doloroso de se ver, é a sequência onde uma moto sobe pela parede de um edifício que mais se sobressai. No estúdio Screen Gems fazendo cortes à duração e a elementos do enredo, Ultravioleta tinha muito que provar e serve como uma lição do que não fazer no mundo do cinema. Você concorda com a nossa lista? Quais os piores efeitos de tela verde e azul em filmes? Para continuar vendo outras listas, inscreva-se no watchmojo.com. Game over.